Jai, Hare Krishna, então, Ciência da Bhakti Yoga, Ciência Confidencial da Bhakti Yoga, livro de Cecília Maharaj, né? O mundo transcendental é algo completamente novo para nós, é muito difícil escapar da superstição a respeito da assim chamada verdade deste plano, porém devemos aceitar que para Deus tudo é possível. E ele é o amo das impossibilidades. Possibilidade e impossibilidade são palavras que somente aparecem em nosso dicionário. Entretanto, Napoleão quis erradicar a palavra impossível. Ele disse: a palavra impossível só existe no dicionário dos tolos. Como compreender que o Gita original de nossa Sampradaya pode sentir-se... Como compreender que o Guru original da nossa Sampradaya ele pode se sentir perplexo? É impossível. Temos que descartar nosso conhecimento, Gyana Prayashan Udapasya Namanteva. Podemos aceitar que Krishna está brincando de esconde-esconde com Brahma. Nosso Gurudeva é como a brincadeira de esconder, né? Às vezes Krishna é o vencedor, às vezes ele acaba se escondendo, acaba sendo vencido, né? Quando Krishna e Balarama brincam com os seus amigos no bosque, em geral se divide em dois grupos. Krishna vai num grupo e Balarama vai no outro. Krishna ele é menos forte que Balarama. Balarama era mais forte de todos, depois era Sridama. Por isso Sridama costumava brincar ao lado de Krishna. Cada vez que Balarama ele era derrotado, ele ficava muito bravo. Diplomaticamente, Krishna costumava ajudar a sua própria equipe. Quando Balarama descobria que a equipe de Krishna era desleal, devido às artimanhas de Krishna, ele voltava e falava para o seu irmão, né, para Krishna, que é o seu irmão mais novo, né, falava: eu vou castigar você. Porém, Krishna replicava: você não pode me castigar. A mãe Yashoda, ela me deixou sob seus cuidados, você não pode me maltratar. Um dia Balarama bateu em Krishna e ele logo o acusou a sua mãe. Balarama ficou muito perturbado. Ele disse: eu bati você uma vez só e você já se queixa com a sua mãe que eu não gosto de você? Como pode você fazer isso, Krishna, né? Por último, em última análise, Krishna se sentiu perplexo e aceitou a sua derrota. Assim sendo, Krishna Lila se move de maneira em zigue-zague, né? Este é o ponto fundamental, a base de nossa compreensão a respeito de Krishna Lila. Nos tem sido otorgado por Rupa Goswami nesse verso. Ele diz: não estejam impacientes por encontrar a razão em todos os passatempos da divindade. Eles são sinuosos por natureza. No Krishna Lila encontraremos que ainda quando nenhum lado é defeituoso, uma pessoa encontrará algum efeito no outro e aí começará uma briga, uma disputa, mais ou menos assim. Ali não existem defeitos, porém, devido à necessidade da lila, se encontram falsos defeitos, se inicia uma disputa. Esse é o significado da lila, passatempos. O que encontramos aqui, por necessidade, ele flui de maneira espontânea. Não podemos aplicar nossa razão nem nossos padrões da medida nos movimentos do infinito. Qualquer ganho que conseguiremos ao nos relacionar com o corrente da lila, haveremos de perdê-la nas nossas intenções por medi-la. Esse será o único resultado da nossa análise. Assim sendo, devemos tentar saborear o lila com uma atitude submissa. Às vezes se necessita da razão, da lógica, da análise, porém somente para pregar as pessoas em geral com um nível de compreensão inferior, somente assim, nesse sentido, né? Somente devemos aceitar a ajuda da razão para pregar as pessoas que estão assim apegadas à razão. Porém, quando a devoção se torna espontânea, nuraga, tanto a razão como as escrituras passam a uma posição secundária. Ali não existe lugar para os argumentos das escrituras, em certa medida. A razão é necessária para o nosso desenvolvimento até o nível de Vaidhi Bhakti, as etapas elementares da devoção. Porém, por cima dessas, não tem utilidade alguma. O Anuraga Bhajana é automático, essa é a natureza da lila. Tudo ali se move por sua doce vontade. Doce vontade quer dizer que não há um programa fixo, se move de tal maneira que nós não podemos dizer, passará por este caminho, né?
Bom, que ele conta um passatempo de uma Maharaja aí de Mysore, né? Mas isso aqui a gente pode pular, né? Bom, é isso, eu vou resumir aqui, né? É que ele era uma pessoa muito importante, né? Então, quando ele ia dirigindo, né, para não ter nenhum perigo, quando tinha uma interseção no caminho, ele tocava com bastão, porque ele não dava o caminho de antemão, né? Ele não falava para ninguém qual era o caminho que ia acontecer, com medo de atentado, alguma coisa assim. Quando estava numa interseção, o Maharaj, ele queria dobrar para a direita, ele tocava no ombro direito do condutor, né? E também ele nunca revelava essa rota, né? Até o último momento, né? Ele está falando isso, mas tudo bem. Similarmente, os divinos movimentos de Krishna são mantidos em segredo pelo seu doce desejo, todos os direitos reservados. Queremos buscar alguma lei que esteja por cima da sua doce vontade, porém isso é inconsistente, é contraditório em si mesmo. Por um lado, dizemos que Krishna se move pela sua doce vontade, por outro, tentamos encontrar alguma lei que regule seus movimentos, uma contradição. A Lila se move por sua doce vontade. Se dizemos, né, que a Lila, não podemos atribuir-lhe forma alguma. Podemos dizer que se exibiu em um lugar específico de uma maneira particular, porém não podemos assegurar que hoje seguirá da mesma rota, né? É por isso que encontramos diferenças nas explicações que têm se dado a respeito dos distintos lilas das distintas eras. Jiva Goswami explica que as diferenças nas descrições dos passatempos do Senhor, dos Puranas, obedecem a que um tempo é lila, que um momento a lila aconteceu de uma maneira e no outro momento foi de maneira diferente, portanto encontramos diferenças inclusive nas explicações a respeito do mesmo passatempo. Os eruditos podem desafiar porque se menciona na Lila de certa maneira em uma parte do Padma Purana e no Bhagavata Purana oferece uma descrição diferente, porque Harivansa, porque é diferente o Harivansa do Mahabharata. Enfim, nós dizemos que os passatempos são representados de maneiras diferentes em distintos kalpas ou eras. Uma lila específica do Senhor pode ser manifestada neste mundo de infinitas maneiras, porque Ele é infinito, independente, absoluto. Deixando de lado toda a dúvida ou suspeita, devemos ser sumamente generosos para nos aproximar ao infinito, livres de toda inibição. Devemos nos aproximar nesse espírito e tentar cada vez mais deixar de lado nossos preconceitos e antecedentes passados, os registros de nossas passadas experiências, né? Devemos nos aproximar recordando que Krishna ainda está vivo. Não é algo estereotipado, não deveríamos esperar somente aquilo que se fez anteriormente. Se esperamos o mesmo, a repetição somente nos confirmará que ele não é algo vivo, que a divindade está subordinada à lei da história. Deveríamos pensar que por ter sido mostrado, né, no passado de uma maneira específica, ele está obrigado a se apresentar sempre da mesma maneira. Acaso ele não está vivo hoje em dia, ele não pode manifestar algo novo, né? A cada momento, a cada segundo, ele pode manifestar tudo de uma maneira completamente distinta. Sendo assim, nossos corações devem abrir-se aos poucos, né, quando nos aproximamos da autoridade suprema no plano absoluto dos passatempos. Isso quer dizer que a rendição deve ser incrementada sem limites. A rendição é infinita em seu passatempo lila. Também é limitado, devemos tentar ver a sua lila com essa classe de visão profunda. Ainda que Brahma e os outros deuses, os gurus e os doadores de numerosos shastras nos tenham dado alguma descrição a respeito dos passatempos de Krishna, temos que compreender que estes não estão circunscritos às suas descrições. Krishna não está confinado em uma jaula. Por essa razão, Sri Chaitanya Mahaprabhu não
Ele não duvidou em descrever o desconcerto de Brahma, né? Brahma Vimoha Lila. Brahma se sentiu perplexo ante o Krishna Lila em Vrindavana. De novo encontramos da mesma situação quando foi se entrevistar com Krishna em Dwarka. Os confins da doce vontade do infinito são de tal natureza que ali tudo pode ser conciliado, inclusive o Senhor Brahma, o Criador do Universo, pode se sentir perplexo diante de Krishna. Todos esses passatempos são como incontáveis faróis que nos mostram a direção a tomar. Brahma é o nosso guru, porém Krishna o deixou perplexo. Também Vedavyasa, o guru universal, foi corrigido por Narada. E Narada foi posto à prova em numerosas ocasiões. Todos esses exemplos nos mostram o caminho, nos assinalam nos mostram a direção. Né? Se diz, né, Shrutibhir Vimirgyam. Os livros genuínos a respeito da verdade revelada somente nos assinalam um caminho. Vá nessa direção. Aonde? Não sabemos com exatidão, porém pode ir nessa direção, dizem os livros genuínos. Eles somente mostram a direção. Todos os shrutis, a guia oferecida pelos conhecedores da verdade revelada, assinalam uma direção. Segue neste caminho e talvez você possa encontrá-la. Krishna diz, né? Vedhais Chas Sarvahi Aham Evavedyo, o propósito de todos os Vedas é revelar a mim o infinito. Eles querem mostrar de que maneira se move o infinito. Se analiso um átomo em minha mão, posso analisá-lo uma e outra vez até o infinito. Até o infinito, né? Se encontra em minha mão, porém é infinito, portanto se diz que podemos obter a maior benefício ao nos render. Krishna, ele diz, abandona todos os seus preconceitos e limitações extraídos do mundo ilimitado e seja receptivo. Então será fácil para o infinito projetar diferentes graus de luz em tua alma, em tua faculdade constitutiva. E logo para ti também será fácil limpar o teu plano de compreensão, o teu cristal, o espelho do teu coração. Ao nos vincularmos com o infinito, descobriremos que o centro está em todas as partes e que a circunferência não existe, porém, para compreender isso, devemos tentar viver na eternidade, em Vaikunta. Kunta quer dizer medida, Vaikunta sem perversidade, sem limite, sem medida, isso é Vaikunta. Quando Krishna abriu sua boca, Yashoda ficou atônita. Ao ver ali toda a criação universal, a Yashoda ficou desconcertada. Que vejo? O universo inteiro, o infinito no infinito. Em esse momento, por pouco, caiu sem sentido, porém justa. Então, nesse momento, né, um gato miou com força e Krishna como atemorado, né, por esse barulho do gato, segurou sua mãe por temor. Em seguida desapareceu a apreensão de Yashoda. Ela pensou, não, é meu filho somente. Não há manifestação do infinito nele, é meu filho. E o abraçou. Quando Brahma conduziu os pastorzinhos de vacas, os vaqueirinhos e os bezerrinhos, né? Quando ele levou eles, né? Sequestrou ele, pensou que havia ocasionado alguma carência na lila, né? Uma caristia na lila, uma coisa assim. Porém, ele descobriu que fluía da mesma maneira, né? Nada havia se perturbado, no mínimo, né? Nada se perturbou. Não havia nenhuma perturbação na lila. Krishna havia se expandido para se converter nos vaqueirinhos, nos bezerrinhos de vaca, né? Nos bezerrinhos e pastorzinhos de vacas, né? Quando Krishna mesmo assumiu a forma desses bezerros e os pastores, as mães experimentaram um afeto ilimitado até em tal grau, né, que não podiam compreendê-lo. Ao contrário, ficaram extasiadas, pensando, que belos são esses meninos, né? Tá, as vacas também estavam loucas por demonstrar seu afeto para aqueles bezerros, né? Então Brahma pensou, acaso será que esses pastorzinhos e bezerros que eu roubei, eles vieram clandestinamente para se reunir com ele? Uma vez mais, foi inspecionar o lugar onde havia escondido, descobriu não, os meninos, os bezerros continuam ali onde eu os deixei, nas cavernas da montanha, ali estão.
novamente ele regressou onde estava Krishna e se encontrava e viu que todo continuava igual antes, né? Neste momento, Brahma se rendeu e foi tranquilizado. Bom, glossário Ante-Narayana Smriti, a lembrança de Narayana é a perfeição da vida. Bom, agora o Siddhanta. Bom, se oferecemos nossas atividades humanas em um contexto religioso para Deus, se entende que Deus não se identifica com isso, Ele não se identifica com esses deveres religiosos que nós temos, né? Então vamos chegar ao entendimento que realmente a nossa conexão com Deus é diferente desses conceitos religiosos, desses deveres religiosos, é algo mais profundo. Quando chegamos ao conhecimento de que não somos matéria, então não devemos pedir bênçãos materiais para Deus. A religião tem sido distinguida do conhecimento porque a religião está relacionada com a humanidade e isso não tem muita duração. Já o conhecimento espiritual está relacionado com Deus, com Krishna, ele tem uma duração eterna. Para que o conhecimento divino seja religioso, se entende que ele é super religioso, ou seja, ele é Pramadharma. No Gaudiya Vaishnavismo só temos uma filosofia, mas podemos ter diferentes religiões. Quando definimos religião, devemos defini-la como sendo um sentimento que nós vamos expressar diante de Deus. Não existe uma filosofia e várias religiões, vários sentimentos. Quando olhamos para Deus em termos de Bheda, vamos perceber que Ele expressa seus sentimentos, como Ele se manifesta, quais são as suas energias, etc. O Diksha Guru vai dar a filosofia e o conhecimento, o Sambandha, ele é um só, já o Siksha Guru pode ser muitos, ele vai tratar sobre a Abhideya, ele vai tratar da prática dos sentimentos, ou seja, você pode se expressar de muitas maneiras, isso é religião. A religião significa vários sentimentos, como Shakya, Vatsalya, Madhurya, por exemplo. Se diz que o Krishna Lila está dançando no chão do conhecimento, ou seja, o conhecimento dá uma sustentação para que você possa participar desta raça. Quando falamos Brahma Bhuta Prashanatma, isso significa que o Bhakti real vem depois do conhecimento. Maya Shakti, Diva Shakti, Devidam, tudo isso está muito relacionado com o propósito de Krishna. Todo esse mundo que foi criado por Vishnu, organizado por Brahma, Maya Shakti, Diva Shakti, tem origem no Swarupa Shakti de Krishna. Uma pessoa que ama Krishna vai respeitar todas as entidades vivas. O que dizer um devoto? Nem falar de um guru. Se uma pessoa respeita o guru, ela ama Krishna. Quando o nosso bhajna é anishta, ou seja, instável, muitas vezes podemos pensar que estamos sendo derrotados. Vemos que a doença está ali, vemos os sintomas dela, como, por exemplo, às vezes estamos tomando um remédio para combater uma infecção. De repente você para de tomar e você vê que a infecção aumentou mais ainda do que antes, então você volta a tomar a infecção, não abaixa. Mas o bhajna anishta, você vai ver a doença crescer. Você está tratando dela, mas ela parece que está crescendo, não diminui. Quando o seu bhajna é nishta, ou seja, quando é estável, vê que a influência da doença de Maya começa a diminuir e então sente atração. Não sente mais atração por tantas coisas. Nós temos que ser muito firmes e fazer nossa prática. No tempo certo, Maya vai retroceder. As divas estão numa posição caída no mundo material, estão se movendo por uma paixão, por um amor e um eros. Maya serve para testar a gente, para saber se somos servos mesmo. O mundo material muitas vezes se torna um problema para as divas. Elas não conseguem sair desse mundo material. Mahavishnu vem na forma de muitos avataras por compaixão às divas, com a intenção de ajudá-las. Bom, nós temos que fazer a diferença, ou melhor dizendo, compreender que é o verdadeiro amor por Krishna e que é somente um show. Amor por Krishna é baseado na filosofia e tátua, a princípio. Uma pessoa tem que ter o entendimento da filosofia para amar a Krishna. Muitos não têm nem entendimento e nem realização. Você pode pensar que elas estão amando a Krishna e talvez isso pode acontecer por um determinado momento, mas depois, como se diz aqui no Brasil, a casa cai.
as pessoas vão tirar a sua máscara e você vai ver que eles não tinham amor por Krishna, que eram neófitos e não respeitavam os nossos gurus e assim por diante. Você vai poder executar o seu bhajana, fazer o seu esforço, e quando você vê, outras pessoas estão fazendo o mesmo esforço que você, mas estão avançando mais. Por que acontece isso? Porque você tem, porque o que tem por trás da vida delas é de outras vidas. É isso que você não consegue perceber. Elas trazem um Bhakti Sanskara e com isso elas conseguem avançar mais rápido. O importante é não desistir e praticar. Continuar praticando, e aí você vai chegar um momento em que Maya vai ter que retroceder mesmo, não tem jeito. Quando você começa a praticar consciência de Krishna, você começa a se aproximar da pessoa que tem tudo, que é Krishna. Não se pode se aproximar da pessoa que tem tudo por você... Peraí. Vou repetir. Quando você começa a praticar consciência de Krishna, você começa a se aproximar da pessoa que tem tudo, que é Krishna. Então, se você se aproxima da pessoa que tem tudo, por que você vai manter uma atitude invejosa no seu coração? Isso vai acabar. Como a gente vai deixar nossos apegos no mundo material, deixar de se apaixonar no mundo material para se apaixonar a Krishna? Só existe uma maneira, quando você se associa com aquelas pessoas que amam a Krishna, que têm entusiasmo por Krishna, para servir Krishna, para amar Krishna. Somente assim você pode tentar se apaixonar por Krishna. O amor tem que ter muito entusiasmo, o coração tem que dilatar, tem que bater mais rápido, você tem que sentir um frio na barriga. Você vai se entusiasmar com as pessoas que são entusiasmadas por amar a Krishna. O ideal é que você não se preocupe tanto com o seu progresso, mas que coloque bases fortes na construção do Bhakti. Isso é mais importante. É difícil, porque Krishna não é algo barato, então vai ter a sua dificuldade. Nós estamos praticando, mas vemos que ainda temos Prarabdha Karma. Ele não acabou, então você tem que ser guiado para tentar lidar com esse Prarabdha Karma da melhor maneira possível. Você tem que entender que o seu grau de esforço no serviço devocional, no bhajana, não é tão potente assim para realmente eliminar o Prarabdha. O Prarabdha é mais forte que o esforço no bhajana. Se você coloca Krishna na sua vida por cantar o Mahamantra Hare Krishna, o seu coração será purificado e você cada vez mais se aproxima de Krishna, deixando a inveja de lado. Bom, acho que você tem o Haribhakti Vilas. Não temos ainda Haribhakti Vilas. Então vamos para um pouco filosofando aqui. Bom, então tá, só do prazer que surge a disciplina, e a vontade de aprender é justamente quando o prazer estará ausente que a ameaça se torna necessária. Bom, o verso segue, né? Segue a sequência aí. Acho que, bom, esse verso, né? Guru Nasasya, Swadjano Nasasya, Pita Nasasya, Janani Nasasya. Esse verso aí está secando a sequência e vamos recordar alguns versos aí. Então vamos lá, trechinhos do versos aí. Jejatamam prapadyante, na medida em que uma pessoa se entrega a mim, né? Sarvopade Virinimukta, livre de todos os tipos de designações materiais, ou livre de todos os desejos, exceto o desejo de prestar serviço a Krishna. Continuando aqui.
Nrideham Adhyam Sulabham, o corpo humano que pode conhecer todos os benefícios, pode conceder todos os benefícios da vida obtido automaticamente pelas leis da natureza. Sudurlabham, embora seja uma conquista muito rara. Plavan Sukalpan, esse corpo humano pode ser comparado a um barco perfeitamente construído. Guru Karnadharam, tendo o mestre espiritual como capitão. Arrastana e Sahastana, aqueles que não têm mãos, são presas para aqueles que têm mãos. Diva de Vassa Divana, a regra geral afirma que um ser vivo é alimento para o outro. Yagnartha Karmano Nyatra deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. No caso contrário, Lokojan Karma Bandhaha, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Ok. Agora vamos para canções. Canção. Residindo sozinho na floresta de Godruma e chorando sem parar, Bhaktivinoda Thakur ora ansiosamente: vivo apenas por ter esperança de que Mahaprabhu me concederá sua misericórdia. Ok. E agora... Agora o Prapana de Vanambrita, né? Vou sumir o livro. Sumiu o livro. Bom, sumiu. Ah, não, tá aqui, já achei. Achei a Pana de Vanambrita. Bom, por serem tão favoráveis, deve-se honrar as 6 qualidades que começam com entusiasmo. Interna e externamente, aqueles que servem com entusiasmo alcançará gradualmente a mais rara devoção pura. Na devoção ao Senhor Krishna, aquele que possui fé firme é uma pessoa leal e devotada no caminho. Okay.